E aí, pessoal do meu podcast, bem-vindos. E recentemente, há um tempo atrás, eu li esse livro aqui, O Almanaque de Naval Ravikant, e que é um excelente livro. Para quem não sabe, Naval Ravikant, ele foi um investidor anjo. Na verdade, ele está vivo ainda, né? Ele é um investidor anjo. E ele desenvolveu a AngelList, que é uma lista de investidores anjos do Vale do Silício, e ele ajudou a prever algumas grandes startups. E no livro dele, o que eu achei. O livro dele inteiro é muito louco. Mas eu achei interessante o que ele chama de como ser rico sem sorte. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, diretamente do livro. Pode até ver. Vou pegar aqui diretamente do livro, por quê? Porque é um negócio legal. Acho interessante pegar e falar esses tópicos aqui para vocês aqui, porque eu acho interessante. Então vamos lá. Olha só. Entenda como a riqueza é criada. Primeiramente, entenda como a riqueza é criada. Gosto de pensar que se eu perdesse todo o meu dinheiro gosto de pensar, se eu perdesse todo o meu dinheiro e você deixasse em uma rua aleatória de qualquer país onde se fala inglês, em 5 ou 10 anos eu estaria rico de novo. Por quê? Porque ganhar dinheiro é um conjunto de habilidades que desenvolvi e qualquer um pode ter. A questão é, o trabalho árduo, você pode trabalhar em um restaurante 80 horas por semana, mas não vai ficar rico. Ficar rico é saber o que fazer, com quem é, com quem e quando. Tem muito mais a ver com a compreensão do que simplesmente trabalho duro. Sim, o trabalho duro, o trabalho árduo é importante. E você não pode fazer corpo mole, mas tem que ser direcionado da maneira correta. Se você ainda, se você ainda não sabe com o que deve trabalhar, o mais importante é descobrir logo. Não temos que nos esforçar muito até encontrar a atividade certa. Desenvolvi os princípios do, da tree de abaixo que vou demonstrar do que era mais jovem. Então ele fala aqui um pouco aqui sobre o que ele desenvolveu e aí ele começou a lista dele de como ficar rico sem ter sorte, segundo Naval Ravikant. Olha só. Vamos lá. Primeiro ponto: buscar riqueza, não dinheiro ou status. Riqueza é ter ativos que rendem enquanto você dorme. Dinheiro representa a forma como transferimos o tempo e a riqueza. Status é o lugar que você ocupa na hierarquia social. Então é você desenvolver uma posição hierárquica, uma posição da qual você tem o seu renome ali, uma maneira da qual você é reconhecido. O certo status da qual ele demonstra aqui. Como podem ver, eu tô lendo aqui. E aí, vamos lá. O próximo tópico aqui é: entenda que a criação de riqueza é ética. A criação de riqueza ética é possível. Se você secretamente a despreza, a riqueza lhe escapará. Então, para quem já leu o livro O Segredo da Mente Milionária ou algum outro livro como o Pense e Riqueza, eles falam bastante disso, que as pessoas elas têm crenças a respeito do dinheiro e falam que, por exemplo, uma pessoa que ganha dinheiro ela não tem ética, ela é imoral. E aí, isso aqui é o que ele fala, que muitas das outras pessoas falam sobre a perspectiva que você tem de ver e analisar se é uma coisa boa ou ruim. E se a gente tem uma crença que é uma coisa ruim, não vai ajudar pra gente, beleza? Próximo tópico. Ignore quem Ignore quem participa de disputas por status. Essas pessoas conquistam status ao atacar quem prefere se dedicar à criação de riqueza. Isso aqui eu não preciso falar, é, é bem autoexplicativo. Você não vai ficar rico alugando seu tempo como assalariado. É preciso ter uma participação societária, uma parte de um negócio para obter a liberdade financeira. Entra naquela questão de você não só ficar em um único trabalho, mas sim você buscar novas rendas e também uma participação societária da onde você está inserido. Aqui,
O próximo, você não vai ficar rico alugando seu tempo como assalariado. Esse aí já foi. Você ficará rico dando à sociedade o que ela deseja e ainda não saberá como conseguir em grande escala. É aquela questão, né, de entregar o que a sociedade ela necessita. Escolha o setor da qual você possa atuar a longo prazo com pessoas que pensam a longo prazo. Beleza? Aqui. A internet ampliou muito o espaço de crescimento potencial das carreiras e a maior parte das pessoas ainda não percebeu isso. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas estão migrando para o digital, migrando para outras áreas e usando a internet como uma extensão do seu próprio lado profissional, porque infelizmente ou felizmente a internet ela virou um quesito fundamental, principalmente para o marketing. O marketing criar o que diria o Napoleão Hill seria um mastermind, e isso é extremamente importante. Participe de, participe de ações todas aos retornos da vida, seja em riqueza, relacionamentos ou conhecimentos. Provém de juros compostos. Ou seja, olha só, participe de ações reiteradas, que no caso seria as coisas que geram a riqueza de verdade, né? Não a riqueza financeira, mas a riqueza espiritual, familiar e por aí vai. Escolha parceiros de negócio com muita inteligência, energia acima de tudo e integridade. Acima de tudo, integridade. Isso aqui é autoexplicativo. Não firme parcerias com céticos e pessimistas. A crença deles só fazem satisfação para eles mesmos. Isso aqui é muito pesado, daria para fazer um vídeo inteiro só para isso. Por quê? Porque a maneira da qual a pessoa ela mostra o pessimismo dela, a maneira que ela pensa, isso acaba transmitindo essa energia para você, para outra pessoa. Então, isso aí é muito crítico para o seu desenvolvimento como pessoa e, sei lá, talvez, no meu caso, como cristão também, isso aí é um grande problema. Aprenda a vender, aprenda a construir. Se você souber fazer os dois, ninguém poderá detê-lo. Isso aqui é outra coisa que não preciso explicar, né? Arme-se de conhecimento específico, responsabilidade e alavancagem. Esse livro aqui, o Almanaque de Naval Ravikant, e muitos outros livros também, eles falam que não basta ter conhecimento de comunicação, de sociedade, de você conseguir fazer amizades e por aí vai, sendo que você não tem um conhecimento específico. É lógico, né? Se você focar em comunicação, pessoas e por aí vai, seu conhecimento específico vai ser nessa área. Então, entra no caso que vira um conhecimento específico de áreas humanas, né? Então, você tem que ter um conhecimento dedicado para aquilo que você quer fazer, certo? Vamos lá. Conhecimento específico é aquele para qual não pode ser treinado. Se a sociedade pode treinar você, pode fazer o mesmo com outra pessoa e substituí-lo. É pesado, bem autoexplicativo, aquela coisa. É aquilo que te deixa único, que vai fazer com que as pessoas busquem você. No meu caso, eu estou desenvolvendo isso. Esse perfil aqui é para quem está em construção. Inclusive eu mesmo estou sempre em construção. Eu sei que daqui 10 anos eu ainda vou estar em construção. O conhecimento específico é alcançado na busca por seus interesses, paixões genuínos e não o que estão na moda. Isso aqui muito importante, bem autoexplicativo. Desenvolver conhecimento específico vai parecer uma diversão para você, mas passa uma impressão de trabalho para os outros. Isso aí é, é muito legal porque eu conheço bastante gente que é muito dedicada, né, em uma área específica. Eu, inclusive, eu gosto.
Eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar desenhando, mas eu achava que era impossível. Hoje eu trabalho com projetos, eu trabalho desenhando. E eu fico facilmente o dia inteiro trabalhando, que eu vejo como uma diversão. E é realmente isso. E algumas pessoas podem acreditar e achar que é algo, se esforçando demais, mas no final é algo que eu gosto, então acaba que não prejudica. Em geral, o conhecimento específico é altamente técnico ou criativo. Não pode ser terceirizado ou automatizado. Assuma a responsabilidade e os riscos dos negócios. A sociedade vai recompensá-lo com responsabilidade, lucro e alavancagem. É, questão de assumir responsabilidades é extremamente importante. E aqui ele deixa uma citação de Arquimedes, que é: me dê um ponto de alavanca longo o suficiente e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. Arquimedes. É aquela coisa, né? Você tem um ponto de apoio, a vontade e os mecanismos certos, você consegue, uma hora você vai conseguir chegar na onde você tanto almeja. E é isso que eu espero para mim também. Fortunas exigem alavancagem. A alavancagem dos negócios provém de capital. Pessoas e produtos margin... sem custo marginal de replicação, programação e mídia. Capital significativo de dinheiro. Para arrecadar dinheiro, aplique seu conhecimento específico como responsabilidade e mostre o resultado conquistado com um bom discernimento. A mão de obra significa pessoas que trabalhando para você. É uma forma mais antiga e disputada de alavancagem que pode até impressionar os seus pais, mas não desperdice a vida atrás disso. O capital, o capital de mão de obra, são alavancagens que exigem permissão. Todo mundo busca capital, mas é preciso que alguém invista em você. Todos tentam liderar, mas você precisa de seguidores. Programação e mídia são alavancagens que não exigem permissão, são alavancagem que está por trás dos novos ricos. Se você criar software e mídia que façam um trabalho enquanto você dorme, é a questão dos novos ricos da internet, né? A questão de, de você compartilhar as coisas que você está desenvolvendo, de mídia, de Instagram e por aí vai. É uma ótima alavancagem, principalmente questão de vendas. Uma pessoa que ela tem mais proximidade nessas áreas, elas tendem a ter mais alavancagem, vai alcançar mais gente, porque vai estar mais próximo de mais gente e tem mais estratégia de alcançar mais gente. Um exercício de robôs está gratuitamente, beleza. Se você não vai saber programar, escreva livros e poste em blogs, grave vídeos e podcasts. É o que eu estou fazendo aqui. Aquela coisa, a gente tem que buscar a mídia. Não a mídia, a mídia ruim, né? Mas é aquela mídia que vai trazer um conhecimento específico e vai alavancar um conhecimento específico também. A alavancagem é um multiplicador de força para o seu discernimento. O discernimento requer experiência, mas pode ser construído mais depressa com base de aprendizado em habilidades fundamentais. Não existe nenhuma habilidade chamada negócios. Evite revistas e aulas de negócios. Estude microeconomia, teoria dos jogos, psicologia, persuasão, ética, matemática e computação. Ler é mais rápido do que ouvir. Fazer é mais rápido do que assistir. Você deve estar ocupado demais para conseguir fazer café e ainda manter espaço na agenda. Defina e aplique valor ambicioso para a sua hora de trabalho. Se você resolver um problema, vai gerar uma economia menor do que o valor. Menor do que o valor estipulado. Melhor deixar para lá, se terceirizar a tarefa vai custar menos do que seu valor por hora. Por hora. Até enrolei a língua aqui para falar aqui. Beleza. Trabalhe o máximo que puder e ainda
que sua atividade e as pessoas com que você compartilha sejam mais importantes do que a intensidade de trabalho em si. Torne-se o melhor do mundo naquilo que você faz. Continue refinando e o que você faz, e isso se torne uma verdade. Não existem métodos de enriquecimento fácil, só apenas planos para alguém enriquecer à sua custa. Ponha conhecimentos específicos em prática, empenhando sua alavancagem e vai acabar conseguindo o que merece. Quando finalmente estiver rico, vai perceber que na verdade nem era isso que estava buscando, mas sim assunto para outro dia. Então, isso aqui é um pouco do livro do Naval Ravikant a respeito de como que ele usou para ficar rico. E é muito interessante isso, porque o Naval Ravikant, ele no livro dele, ele fala a respeito de muitas coisas, principalmente questão de riquezas. E eu, como uma pessoa, falando como uma pessoa muito ambiciosa, eu tenho que às vezes dar voz para mim mesmo, pro lado mais sociável e pro lado que não é tão materialista, porque o materialismo ele afasta por si só as pessoas que estão próximas de você. E a questão é a definição real de riqueza por onde você não consegue medir. Porque a riqueza colocada, por exemplo, 1 milhão na conta, você consegue medir isso, mas e a riqueza de estar com sua mãe próxima, de poder dar um abraço na sua avó, de conseguir saborear alguma coisa, conseguir pisar na grama e aproveitar o tempo, o vento soprando? Tem dinheiro que vale isso? Onde que a gente deve levar em consideração o que realmente é riqueza? Pesado, né? Muito pesado. Mas é um livro muito bom. E a riqueza é algo que a gente deve considerar como muito relativo. Mas a pergunta é: onde está o seu coração, né? Onde está seu coração? Porque ali vai estar o seu tesouro, ali vai estar a sua verdadeira riqueza, beleza? É isso. Obrigado por acompanhar aqui. A intenção desse podcast é trazer a realidade, trazer a vida por si só. Quero trazer um pouco da maneira que eu penso, da maneira que eu acho interessante, não só a filosofia, cristianismo, engenharia, os livros que eu leio, mas por si só um bate-papo aqui, beleza? Obrigado, hein? Se inscreve aí, vamos lá.